Bom dia. Umas semanas atrás, na capela separada, nós tivemos aqui um bate-papo com os rapazes e nós assimilamos as consequências de uma queda moral na vida de um seminarista, na vida de um missionário. E aí simplesmente montamos uma lista do que aconteceria, quais seriam as consequências de uma queda moral. Então fizemos uma lista de umas 3 páginas de consequências e assim foi. A intenção dessa capela era fazer a gente pensar que há consequências muito graves em relação a isso. Aí depois dessa capela tivemos vários feedbacks alguns rapazes me procuraram o Fábio, sugerindo que a gente desse continuidade nisso, pensando não somente nas consequências, mas pensando no lado preventivo. Então, o que podemos fazer em nossas vidas para prevenir que isso venha a acontecer? Então, foi discutido e decidido dar essa continuidade numa capela normal, com ambos os gêneros presentes, Então, essa é a nossa questão hoje de manhã. Não pretendo pregar, pretendo bater papo com vocês a respeito desse assunto. Como é que podemos prevenir quedas morais em nossas vidas? Eu li um livro um tempo atrás, que eu saiba não tem o livro em português. A tradução do título seria Terminando Bem, Finishing Strong, em inglês. O autor começa o livro dizendo que ele tem frequentado vários seminários, várias pesquisas, vários momentos em que pessoas trabalharam para montar um propósito da sua vida, um objetivo, propósito que pudesse nortear sua vida. E ele diz, eu consegui resumir o propósito para a minha vida em 3 palavras. Don't mess up. Em português talvez seria 4 palavras. Não pise na bola. Ele compartilha nesse livro que quando no seminário alguém falou para ele olhar ao redor na sua turma, e na sua turma do seminário tinha uns 40 alunos, diz, olha na sua turma e você pode crer, você pode esperar que da sua turma 20% da turma vai terminar bem. 20% da turma vai terminar bem. Isso significa, numa turma de 40, 8 pessoas da turma vai conseguir terminar bem. E ele não acreditava. Ele diz, isso é muito inflado, isso é muito... Então ele resolveu escrever o nome de cada membro da turma. E aí ele colocou essa folha
frente da sua Bíblia e manteve contato com o pessoal da sua turma. E na medida que um membro da turma ou pisava na bola ou abandonava o ministério por algum motivo, ou seja, todos eles, né, eram um seminário, né, já um nível de doutorado, né, em que todos eles estavam desejosos de entrar no ministério, dedicados as suas vidas ao ministério. Então, não foram todos quedas morais, foram alguns que simplesmente abandonaram o ministério, alguns, né, desvio financeiro e assim por diante. E ele diz, eu estou com agora 60 anos de idade e ainda tenho 12 pessoas na lista que se mantiveram firmes dos 40. Mas ele diz apenas estou com 60, né? Então, ou seja, nos próximos 20 anos, provavelmente mais uns 4 vão. Né, as estatísticas, né, não são ao nosso favor. Ele usa no livro a ilustração dos 12 líderes de Israel que foram espiar a terra. Aí não foram escolhidos 12 homens fufus, né? Foram escolhidos 12 varões, líderes, né? A nata de cada tribo, né? De cada tribo foi selecionado o melhor líder que tinha na tribo, né? É a nata. E da nata, né, 2 dos 12, né, conseguiram enxergar o poder de Deus acima dos seus temores. Eu começo assim porque eu quero que vocês entendam que se vocês não são intencionais e proativos na prevenção de quedas morais, a questão não é se, é simplesmente quando é que o seu nome será arriscado da lista da sua turma das pessoas que terminaram bem. Uma semana atrás vocês perguntaram qual é o seu maior medo. Eu falei, pisar na bola. Eu estou com 53 anos. Eu comecei bem, né? E eu tenho, pela graça do Senhor, continuado bem. Mas eu estou muito longe ainda de concluir bem. Para eu concluir bem, eu tenho, eu creio, uns 40 anos ainda pela minha frente. É tempo, né? Eu estou aqui no ministério aqui 28 anos quase, mas ainda tenho 40 anos pela frente para eu considerar que consegui terminar bem. Então vocês podem olhar para mim e achar que estou velho, mas eu tô nem na metade do caminho ministerial. Então, se eu estou assim, imagine vocês. Então, nós precisamos ser proativos e intencionais justamente nisso. De entender que se a gente empurra com a barriga ou acha que terminar bem, conseguir se manter firme e fiel até o fim,
vai acontecer meio naturalmente, você está desesperadamente iludido. Então, eu escrevi algumas ideias aqui. Gostaria de, então, abrir para ouvir um pouquinho vocês. Em alguns passos práticos para prevenir quedas morais em nossas vidas. Talvez o primeiro seria, então, seja proativo e intencional. Aí eu colocaria também aquilo que nós acabamos de fazer na outra capela. Considere as consequências, contabilize as consequências. De vez em quando, para refletir. O que acontecerá na minha vida se eu pisar na bola? Faça isso um exercício, talvez anual na sua vida, de você parar e olhar e formula uma lista e lê essa lista de vez em quando, entendendo que não vale a pena toda essa dor, toda essa dificuldade para um prazer passageiro. Então, contabiliza as consequências e revisa, lê, rever isso regularmente na sua vida e certamente ao ser tentado. Você está começando a sentir tentado, você está começando a ver o seu coração desviar. Você começa a sentir uma frieza espiritual no seu coração, você começa a ter uma fascinação ou uma curiosidade pelo pecado, vai ler a sua lista de consequências. Então, creio que isso é um dos motivos pelo qual eu fiz essa lista com vocês, era justamente para juntos trabalhar nesse sentido. Então, revise essa lista regularmente. Outra consideração que eu coloquei aqui é zero tolerância. Ninguém cai em adultério. Você anda propositalmente, passo por passo, em direção a um adultério. E para isso você começa a tolerar atitudes, pensamentos, ações prévias a uma queda maior. Então, eu estou falando sobre masturbação, eu estou falando sobre pornografia, eu estou falando sobre fantasias de pensamentos impuros, de racionalização, de prazeres carnais que você curte sozinho, através de pensamentos, e eu não estou machucando ninguém, eu estou só aqui comigo mesmo, ali. Você começa a racionalizar isso, você começa a tolerar esses itens na sua vida, o tipo de seriado que você vai assistindo no Netflix, o tipo de livro que você vai lendo, que mexe a sua cabeça, que começa a criar em você desejos que você acaba defraudando você mesmo. Você acaba despertando desejos no seu coração e nos seus pensamentos que não podem biblicamente ser supridos. Essa é a minha definição de defraudação.
Então, não tolere isso na sua vida. Não faz paz com esse pecado. Declare guerra mesmo nesse pecado e toma passos intencionais e proativos para combater qualquer tipo de racionalização ou tolerância nessas áreas. Outro item que eu coloquei aqui é transparência total. Com isso eu quero dizer prestação de contas. Né? Ter alguém com qual você presta contas. Pecado é adubado no silêncio e na solidão. Então, quando você se cala ao respeito das suas lutas, ao respeito dos seus pecados, e quando você tenta enfrentar as suas lutas, as suas tentações, os seus pecados e vencê-los sozinho, você não está combatendo o seu pecado, você está adubando o seu pecado. Você está criando o seu pecado, né, queridinho, né, amamentando o seu pecado, né, você está cuidando muito bem do seu pecado enquanto você fica calado e enquanto você não procura ajuda de outra pessoa. Então, solidão e silêncio são adubos para quedas morais. Então, sempre procure ter alguém na sua vida com o qual você abre o seu coração, abre a sua mente, confesse os seus pecados, presta contas um com o outro. Não tente lutar sozinho. Não esconde os seus pecados e as suas lutas. Abre, fala. O ministério é um lugar de muita solidão. O ministério é facilmente um lugar onde você sente que eu não tenho liberdade de abrir meu coração com... Né, porque eu sou pastor do pessoal, né, então como que eu vou abrir coração com eles? Então, é um lugar que naturalmente provoca solidão. E onde há uma pressão muito grande para se manter calado. Puxa vida, eu sou pastor, sou líder, sou missionário. Se eu confesso que eu estou lutando com isso, então o que vão pensar de mim? Né? Então você começa a achar que você precisa lutar sozinho e que você precisa ficar calado. Cilada do inimigo. Então, se você não tiver alguém com o qual você está prestando contas em qualquer época da sua vida, busque, ache, vá atrás. Transparência total, ter pessoas, alguém, um grupo, né, de 2, 3 homens, ou, né, 2, 3 mulheres, ou uma pessoa pelo menos, com o qual você está prestando contas e confessando as suas dificuldades. Certamente, a talvez maior prevenção é intimidade com Deus. Intimidade com Deus e com a sua palavra. Então, a pergunta que foi feita, né, como é que a gente pode prevenir isso, foi respondido, né, em Salmo 119. A pergunta foi feita no versículo 9. Como pode o jovem se manter puro? É uma pergunta. É uma pergunta que o salmista faz e logo responde. E resumindo a sua resposta, eu resumiria isso em intimidade com Deus. Eu vou ler. Então, a resposta é
obedecendo a tua palavra, né? Obedecendo a palavra de Deus. De todo o meu coração eu te busquei. É uma busca, um anseio, um desejo de buscar o Senhor. Então não me permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração. A intimidade com a palavra de Deus é guardar a palavra no coração. Isso é mais do que decorar a palavra na sua cabeça, isso é guardar a palavra no seu coração. Inclui a memorização das Escrituras, mas a internalização das Escrituras, a vivência das Escrituras, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, de contemplar e falar a beleza do Senhor em intimidade com o Senhor. De você estar fascinado, apaixonado com Deus. Ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos os seus estatutos que nos destes. De falar, de recitar, de falar para outros, de declarar, de falar a lei do Senhor para outras pessoas. Versículo 14: alegrei-me com o caminho, buscando alegria e satisfação nos caminhos do Senhor. Versículo 15: meditarei em tuas obras, refletirei sobre os teus caminhos, terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. É uma intimidade com Deus através de adoração, através de louvor, através do conhecimento e internalização das Escrituras, a intimidade com Deus que você cultive com as Escrituras, com oração, com adoração, com louvor, com testemunho, de falar da bondade de Deus para outras pessoas. Então pense em intimidade com Deus. Quando eu comecei a namorar com Sandra, né? E para nós, gente, é uma coisa que, né, a gente sonha em ter alguém que goste da gente, né? E a gente sonha nessa coisa. Então, quando eu comecei a me interessar por Sandra, eu falei com meu amigo, né? Diz, eu tenho tido algumas conversas com Sandra e eu estou começando a sentir que, né, eu estou sentindo algo por ela e, por incrível que pareça, eu acho que ela está sentindo alguma coisa também, pelas conversas e tudo. Ele olhou para mim e disse, Gary, não sonha assim, né? Ele disse, tinha várias circunstâncias acontecendo ali, ele diz, né, baixa a tua bola, cara, né, não quebra o teu coração. Então, quando isso começou a confirmar no meu coração, né, eu chegava, enchia as caras, né, a Sandra está gostando de mim, né, a Sandra, ela está gostando de mim. E aí eu chegava e falava dos olhos dela, aí os caras diziam, Gary, para. A gente está querendo isso também, não? Você está sendo muito arrogante, você está, né? Então, é tipo de coisa que quando você está apaixonado por alguém, você fala a respeito dessa pessoa. Quando você busca intimidade com alguém, você fica conversando e você fica falando. E intimidade com Deus é isso, é você estar apaixonado por Deus
apaixonado por a sua palavra, e você fica falando dele, se alegrando nele, adorando ele, tendo prazer nele, tendo a sua satisfação nele. Então, a maior prevenção é manter o seu coração aquecido com intimidade com o Senhor. E a última que eu coloquei aqui, em termos de prevenção, eu coloquei estabelecendo barreiras. Estabelece barreiras na sua vida, alguns barreiras que você diz, não, esses são os itens que eu vou manter. Então, alguns que, né, nós temos observado e trazido, né, não se coloca numa posição que você está sozinho com alguém do sexo oposto. No aconselhamento, dando carona, né, né, abrir conversas prolongadas ou íntimas ao respeito de qualquer coisa com alguém do sexo oposto. De ter muito cuidado de não abrir o seu coração para qualquer tipo de tentação ou de relacionamento mais profundo. Se manter afastado. Sugiro fortemente vocês, né, fazer padrões de namoro. Vocês que são solteiros, padrões de namoro que vocês vão manter, o que você faz, o que você não faz, onde você vai, onde você não vai, quais são as barreiras que você tem. Então, antes das minhas filhas ou meu filho poder namorar, eles tinham que me apresentar uma lista de padrões que eles iriam, né, se comprometer a manter. Diante do Senhor, eu creio que os padrões de namoro são esses, né? Então, cria barreiras obstáculos que você não, isso eu não faço, eu não vou me expor nessa situação, eu não vou me colocar numa situação em que isso aconteça, né? Então, se uma mulher da equipe ou a Sara ou alguém vai no meu escritório, né, mesmo que é para perguntar alguma coisa rápida, né, eu não deixa a porta aberta, né, eu não quero estar no meu escritório com porta fechada com uma pessoa do sexo oposto ali. Não dou carona. Esse tipo de coisas são barreiras que você estabelece. Então, são algumas sugestões que eu dou. Vocês talvez estão pensando ali, né? Temos alguns minutinhos. Alguém tem uma coisa a somar com isso? Várias pessoas da equipe aqui, não sei se vocês, enquanto eu falando, gostaria de compartilhar algo. Não fala todo mundo de uma vez, tá? Ok, eu vou terminar com essa última colocação aqui, né? O Howard Hendrickson, que, né, o famoso professor do Dallas, impactou muitas vidas durante o seu ministério, né, como Ferro Afia Ferro, que ele escreveu, muitos livros que ele escreveu. Ele fez uma pesquisa com 100 pastores que caíram, né, 100 pastores que tiveram queda moral. Ele pediu para entrevistar os 100, para achar coisas que tinham em comum. E ele achou 5 fatores que tinha em comum, né? Os 5, né? Os 100, todos eles tinham esses 5 itens em comum. Alguns são meio óbvios, mas outros talvez não.
Um item em comum é que a sua vida devocional estava ou morta ou mecânica, né? A falta de intimidade com Deus. A existência de uma intimidade inocente com alguém do sexo oposto, algum relacionamento, um aconselhamento, uma conversa com uma secretária, alguém com o qual começou a abrir o coração, ouvir o coração, se abriu para ter conversas prolongadas, né, em termos inocentes, né? Pastor, estou com problema no meu casamento, ou queria conversar sobre um problema que eu estou tendo com meu filho, e é um relacionamento então, né, inocente em que se abre o coração e começa um envolvimento emocional. Terceiro, não tinha prestação de contas, estavam sozinhos, estavam, né, não tinha autoridade sobre eles e não estavam prestando contas a ninguém. O quarto é falta de intimidade com o cônjuge, ou seja, algum tipo de dificuldade, uma variedade de fatores, né? Pode ser saúde, pode ser, né, temperamento, pode ser ocupação ministerial, né? Alguma coisa estava entre ele e a sua esposa, né? Algum tipo de barreira existia ali. E o quinto é autoconfiança, né? A sensação de que eu sou isento de queda, eu não, né, eu não corro esse risco, eu estou, né, uma autoconfiança de que eu estou acima da possibilidade de cair. Então, são algumas considerações que dou para vocês nesse sentido. Espero que ajude a gente a terminar bem. Vamos orar? Pai, nós agradecemos a Tua palavra que nos ajuda tanto a saber como ser obedientes, como Te adorar, como Te buscar. E, Pai, nós pedimos que os nossos corações possam ser satisfeitos na Tua palavra, na Tua pessoa, que nós possamos nos alegrar e ser gratos pelas esposas, pelos cônjuges que Tu tens nos dado ou que nos dará. Pai, que nós possamos lembrar esses princípios, aplicar esses princípios e que dentro desse grupo nós tenhamos a Tua proteção, que nós tenhamos a sabedoria de nos colocar em situações em que estamos intencionalmente e proativamente prevenindo essas desgraças que com tanta facilidade assedia e derruba os nossos corações e as nossas vidas. Peço em nome de Jesus. Amém.